Milton, eu tive um problema uma vez com a piso quadra cinza. Sim. E entre as demãos dava pra ver a passagem de rolo certinho assim. O cara passou 3 mãos e mesmo assim não cobria. Sim. Aí eu peguei uma embalagem nosso mesmo lote certinho e experimentei lá passar ela pura, sem diluição. Aí resolveu, não apareceu a mancha mais. Sim. Daí eu falei pra ela, pega outra tinta, né? Passa pura pra tampar tudo. Ela fez isso, deu certo. E dá certo, por quê? Porque aquela demão que foi aplicada ali embaixo, ela serviu de fundo. O que a gente sempre pede pro pessoal? Tinta piso, quando você vai aplicar ela, a primeira demão, ela tem que ser bem diluída mesmo, para ela entrar ali nos poros, para ela agarrar ali nos poros. Aí você vem e aplica as outras, fica tudo ok. Isso daí é o que acontece quando a gente aplica um produto, que ele é um produto mais concentrado, sem a gente fazer a diluição dele. Ele não vai fazer ancoragem, ele não vai impregnar nos poros ali dentro, então a gente simplesmente está fazendo uma aplicação, mas uma aplicação indevida. Nesse caso aí, era só aplicar, que nem foi feito, aplicar mais uma demão, estava resolvido. Só que o que aconteceu com ele, ele diluiu demais. Foi muita água. Porque por incrível que pareça, quando a gente fala 10%, muitos eles calculam errado. Uma pessoa pode até saber calcular, não é esse o caso. Mas é que ele faz ali, se perde ali no cálculo, ao invés de colocar 1,8 litro e tal, ele bota ali 3 litros, 4 litros e embola. E muitas vezes também, quando ele começa a aplicar, ele já diluiu 1,8 litro. Ele começa a aplicar e daí a pouco ele vê que engrossou um pouquinho mais. Ah, precisa mais água, precisa diluir mais, né? Para deixar do jeito que eu gosto de aplicar, para o rolo correr. 1,800 numa embalagem de 18. É. Ele vai fazendo isso aos poucos, e daí acaba se perdendo. De 1,800 já passou para 3,600 e já azedou o negócio, né? Já se perdeu. E por incrível que pareça, boa parte das vezes dá tudo certo, tá? Deus ajuda, as coisas vão acontecendo e dá tudo certo. Existe um mito que se a gente não diluir a tinta, ela dá mais cobertura. Né, Opa. Estevam? Fala sobre isso. Vamos lá. Isso é mito, tá? Por quê? A tinta, ela é feita para diluição mesmo, tá? Então ela tem a proporção dela de diluição e a gente tem que diluir ela sim, para que ela dê a consistência exata, para ela impregnar nos poros, para ela aderir ali dentro dos poros, ter certeza que o produto vai ficar ancorado na parede. Se ele não ancorar na parede, a gente vai ter dor de cabeça depois, que é exatamente isso que eu estava comentando ali da aplicação que foi feito lá, né? Então ele tem que ancorar na parede. Quando você vê o produto que o Estevam ele vai olhar lá, você vai ver que embaixo dele chega a ficar até bonito. Não é que ele fica colorido ali embaixo, não. Ele nem entrou para dentro dos poros, não tem nada lá dentro, ele ficou simplesmente sobre a superfície. Então tem que diluir sim na proporção correta, proporção exata, tá? Mais alguma pergunta? Vamos lá. O que caracteriza uma tinta lavável? Essa é uma das perguntas, tá? Veja bem, isso vai depender da região, porque muda de região para região. Quando a gente pega, por exemplo, da BR-323 para baixo, da BR-323 para cima, pega outros estados, o negócio muda bastante, tá? Tinta lavável é uma tinta que que ela te dê condições de fazer limpeza nela. Pegar um paninho, passar nela, certo? Você só joga um pouquinho d'água rápido, pega um paninho, joga, esfrega ali nela, já sai a sujeira. Nunca pegar a buchinha e esfregar ali na parede, porque você vai arrancar a tinta, né? Então, uma tinta lavável é uma tinta que te dê condições de limpeza, certo? O pessoal, eles já mudam um pouco, depende da região. Depende da região, eles falam que... E essa tinta lavável, ela tanto pode ser fosca, como ela pode ser acetinada ou semibrilho, ok? Depende da região que você está, o pessoal chama tinta semibrilho e tinta acetinado de tinta lavável, tá? Não é a tinta lavável aquela ali, mas por que eles chamam de tinta lavável? Porque tudo que tem brilho facilita a limpeza, certo? Então eles têm condições de pegar um paninho, passar ali nela, que daí é onde eles falam que ela é lavável. Se de repente deu um respingo ali nela, tá? Pega um paninho também, vai lá, limpa ela. É por isso que daí eles chamam ela de tinta lavável. Não é. A tinta semibrilho é uma, tinta acetinada é outra e tinta lavável é outra. Tanto pode ser fosca como semibrilho ou acetinado. Você consegue fazer ela em qualquer uma dessas formulações. A nossa, ela é fosca,
Então a gente tem a tinta lavável fosca, a gente tem a tinta semibrilho, tem a tinta acetinado e tem a tinta emborrachada também, tá? Essas tintas, cada uma tem a sua função. Só que, por exemplo, a tinta lavável fosca, ela tem uma facilidade muito grande de limpeza. Você pega um paninho mesmo, ela sendo fosca, você tem uma facilidade muito grande de ir lá e limpar ela. Semibrilho, se você aplicou, ela é lisa, tá? Então você consegue limpar ela tranquilo. Aí onde vem uma questão. Por que o pessoal então não aplica a tinta semibrilho, já que ela tem uma facilidade maior de limpar do que a fosca? Pela questão das paredes toda torta. Aí o pintor não quer aplicar. Aí o pintor não quer, porque o pedreiro deixou o problema para ele, tá? Aí ele tem que resolver o problema na massa. Ele não dá conta de resolver na massa. Aí ele vai aplicar a tinta semibrilho no final, aí o dono da obra fala que foi ele que fez a presepada toda. É assim, a fila ela anda desse jeito. Por isso ele não quer aplicar a tinta semibrilho. Acetinada ainda, o pessoal ainda topa, semibrilho. E aqui para baixo, quando você pega, por isso que eu falei, depende de região, da BR-323 para baixo, ali é tinta semibrilho. O pessoal aplica, o negócio é semibrilho e as dores de cabeça que eles têm lá é muito grande, porque a confusão do pintor com o dono da obra e ele joga para o pedreiro e vira aquela fila, aquela confusão toda, né? Falando que está mal feito. Como é que o cara conserta? Uma pergunta, toda tinta acetinada e semibrilho são laváveis? Ou tem acetinado que não é lavável? Não, é que ela não é lavável, né? É que ela tem uma facilidade de limpeza. Mas pode fazer sim uma lavável semibrilho, uma lavável acetinado. Tem fábricas que tem, né? Só que ela, por ser semibrilho, ela é lisa, aí onde tem uma facilidade de limpeza. O porquê que daí o pessoal tem essa facilidade de limpeza? Tudo que tem brilho é fácil de limpar, porque o brilho repele, tá? Por isso que daí, quando a gente vai fazer uma aplicação de qualquer tinta, tá? Qualquer tinta, seja lá base solvente, seja lá base d'água, e tiver um brilho, a gente tem que lixar para retirar todo aquele brilho. Se não retirar o brilho, não vai aderir do jeito que deveria. Você tem que fosquear ela. Você tem que lixar o máximo que você conseguir fosquear para daí você pintar por cima. É esse que é o negócio. Então tem brilho, é para repelir, por isso que daí facilita a limpeza. E o esmalte à base d'água na alvenaria, ele é lavável? Lavável também, tá? Porque ele tem brilho, então ele fica liso, tanto é que o pessoal está usando muito mesmo, tá? É uma tendência de mercado isso daí. Tem região que já aderiu total, tem outras regiões que não aderiu, tem região que não quer nem ver o esmalte à base d'água na frente, mas isso aí é regional, só que é uma tendência sim, e que daí por ele ter um brilho legal, ele facilita demais a limpeza. Então se o cliente quiser uma tinta lavável acetinada, ou com brilho, alto brilho, a gente pode, em vez de oferecer a outra acetinada e a semibrilho, que é só de limpeza, a gente pode oferecer esmalte que é lavável. Tem muita gente que usa assim, principalmente o pessoal que tem mania de limpeza, né? Pelo lado de fora, vai aplicar ali para o lado de fora da casa. Aí a pessoa gosta de lavar, tem muita gente que gosta de bater água ali na parede, aí é melhor você aplicar um esmalte à base d'água do que você aplicar um outro tipo de tinta ali que não vai resistir àquela água que está pegando ali fora. Então, é indicado sim, o pessoal está usando demais sim na alvenaria, tá? Não tem a cobertura, o esmalte à base d'água não tem a cobertura, a gente já tá com ele já, né? Que é o híbrido, né? Só que era para ter chegado as embalagens, não chegou ainda, virou aquele rolo. Mas ele não tem a cobertura que um esmalte sintético tem. Ele leva o nome de esmalte à base d'água. Não poderia, tá? Não poderia se chamar esmalte. Mas colocaram o nome de esmalte para fomentar o mercado, para atrair o mercado mais rápido. Só que ele não tem a cobertura e não tem a resistência igual. Quem falar que tem a resistência igual, não tem. Porque depois você começa a ter surpresa. Você aplica lá numa grade lá fora, aí depois esperar o tempo, aí você vai começar a ter as surpresinhas, né? Aí que é o problema. Então, onde o pessoal está usando bastante ele? Estrutura metálica que vai ficar coberta, parte interna, portões que não pega o sol e a chuva direto, os portões internos, portas e aí por diante. Mas é viável, então, pagar mais caro um produto que é inferior ao outro? Cara, é mais ou menos assim. Ele é superior a uma tinta semibrilho que você iria aplicar, tá? O esmalte à base d'água, ele é superior em qualidade, certo? O preço vai ali girar mais ou menos a mesma coisa. Ele tem um brilho maior e tem uma resistência maior. Só que daí,
Em relação, por exemplo, a um esmalte mesmo, a base de solvente, tem muita gente que não quer nem tocar no solvente mais. Tem muita gente que, se de repente, o próprio pintor mesmo, pode conversar com os pintores, você vai ver que tem pintor que não quer nem tocar nele mais. A facilidade de manusear ele é muito maior, porque a base d'água é fácil de limpar e tudo, você não está mexendo com nenhum thinner, nem água rasa, né? Então você tem uma facilidade muito maior de manuseio com ele. Por isso que daí vem as opções, né? Tá, mas esse problema que você falou do portão, espinagem, seja um aconselho interno, mas para a parede de alvenaria não tem problema nenhum. Não, não. Usar uma base d'água. Não. Então, eu queria saber por que você falou na surpresinha depois na grade. Na grade. Na grade, porque é sol e chuva direto lá e ele está em cima da ferragem. Então, assim, questão interna. Então, o esmalte à base d'água, eu posso usar ele externo, mas somente na parede de alvenaria, em cima do grafiado. Parede de alvenaria, portões e tudo mais, desde que ele não fique lá exposto a sol e chuva. Então nem pra fora não dá. Se ele ficar exposto direto a sol e chuva, na parede ele dá. Isso, na parede ele dá. Agora na ferragem, não tem. Mas na ferragem, aí você acaba tendo, porque ele não tem a resistência toda que o esmalte à base de solvente tem. O esmalte à base de solvente, quando você aplica ele, ele cobre legal. Externo, ferro, madeira, essas coisas, esmalte à base somente. Pode aplicar a base d'água desde que não fique em sol e chuva, né? Se você tem um portão aqui, que nem como vocês têm portão aqui ao lado, não pega sol e chuva direto, pode aplicar, não tem problema nenhum não. Agora naquela grade que vai ficar lá externa, fora, sol e chuva, aí é bom evitar. Se tiver uma tinta esmalte e a base solvente embaixo? Então, você tem uma tinta base solvente embaixo, você vai ter que fazer uma transformação para a base d'água. Aí a única transformação que você pode fazer é lixar aquilo ali, entrar com um fundo fosco a óleo, para daí você entrar com o produto à base solvente. Você faz a transformação do a base de solvente para a base d'água. Tá? Muito bem lixado, né? O fundo fosco a óleo e depois você entra com ele à base d'água. Se tiver na parede, por exemplo, a tinta óleo, por exemplo, eu quero passar uma base d'água, vou ter que lixar, fosquear, passar o fundo fosco e vir com a tinta. Se for a base d'água que tiver na parede, não. Você pode entrar direto. É que se tiver um produto à base de solvente ali embaixo, aí você vai fazer a transformação para ele à base d'água, né? É que nesse caso que ele perguntou, se tivesse nessa ferragem um esmalte à base de solvente ali embaixo, para daí aplicar uma base d'água. Não pode. Você tem que primeiro lixar, fundo fosco a óleo, aí sim você pode entrar com ele. Você fez uma transformação com a base d'água. Pode entrar com o esmalte direto. Agora, na parede que tiver um produto à base d'água, uma tinta à base d'água, aí você pode entrar. Mas o ideal é você aplicar um fundo preparador antes. Porque o esmalte, quando você aplica ele, mesmo ele não sendo a base de solvente, ele sendo a base d'água, a hora que ele secar, ele vai querer dar uma ancoragem forte. E aí onde ele pode querer desplacar de onde ele está lá ou retirar aquela tinta que está grudada ali na parede com tudo. Container no Ecoville, aí pessoal veio uma moldura, tudo pintado de esmalte à base d'água. Aí foi pintado de solvente em cima, arrepiou tudo, né? Mas o fundo fosco a óleo que passa ali ou não? Tem que remover tudo, né? O certo seria lixar, depende do tipo de esmalte à base d'água que foi colocado ali embaixo, porque é uma mistura de composição, né? É uma mistura de composição, porque é como eu estava falando aqui agora, né? Que você falou que arrepiou, né? Ele pode querer ancorar e não dar ancoragem, aí ele puxa o que está lá embaixo. Que o esmalte à base d'água, o solvente, ele adere de uma tal forma que até para a gente tirar ele da mão é complicado. A base d'água não, você passou água, ele sai. Agora imagina, você aplicou, talvez ele não está ancorado legal ali embaixo. Aí puxa ele. Porque por incrível que pareça, o pessoal está aplicando esmalte à base d'água em tudo que é tipo de ferragem, sem ter nada ali embaixo, não tem uma preparação, não tem nada ali embaixo. Cara, nem o esmalte, a base solvente, ele não suporta tudo isso daí. O cara foi aplicar lá, é umas peças grandes, jogou uma base solvente em cima, meu amigo. É na hora, parecia removedor. Nossa senhora, acabou com tudo. Então, é isso que acaba acontecendo. Porque daí é uma mistura que teve ali, né? E você pode ver, sempre que acontece isso, o cara está tentando fazer um reaproveitamento, tá? É uma gambiarra que o cara está querendo fazer, sempre dá uma... O esmalte embaixo, aí ele pegou e falou, vou passar o Wash Prime, né? Mas mesmo com o Wash Prime, passou o Wash Prime, a hora que jogou o esmalte em cima, aí... Puxou do mesmo jeito. Arrepiou tudo.
Então, é mais ou menos isso daí. Sim, vamos lá. Falando sobre a repintura, as Sim. paredes que já estão pintadas com tinta semibrilho ou acetinada, ela exige um tratamento considerável grande. Na lixa talvez seja mais difícil do que de repente Então. eu ouvi bastante gente falando nisso. Passar uma demão de uma tinta fosca para depois passar a tinta do acabamento. É mais ou menos assim. Tem até um videozinho que eu fiz, está no Instagram, que foi um dia que a gente estava aplicando ali, que eu falei, poxa, já que aconteceu aqui já, né, a gente já aproveita o improviso e faz ali um nosso improviso também. O porquê que não pode aplicar nada em cima ali da tinta semibrilho ou de algo que tem brilho? Porque quando a gente aplica, é igual quando você joga água em cima do óleo, ou joga o óleo em cima da água, elas correm uma da outra. Por que o pessoal fala de aplicar uma fosca primeiro, para depois você evitar de lixar a parede? Porque a primeira demão que você dá, ela não vai ficar perfeita, ela vai abrir. Você vai pintar e você vai ver que ela vai abrir a tinta. Fica esquisito, fica feio. Só que depois, na segunda demão que você aplica, aí ela já tem uma ancoragem para ancorar em cima. Só que a gente não pode esquecer do seguinte: tinta semibrilho, quem vai aplicar uma tinta semibrilho está procurando um acabamento elitizado. Tanto a tinta semibrilho como a acetinada são tintas de acabamento, tá? Elas não são tintas de cobertura, elas são tintas de acabamento. Então quer um acabamento fino, um acabamento bonito, elitizado, normalmente quer colocar jogo de luz. Quando você aplica desse jeito, a fosca em cima, para depois você vir com a outra, para ela fazer uma ancoragem, você já não tem um acabamento refinado. A hora que você colocar jogo de luz, alguma coisa, e você for olhar de pertinho, você vai falar, essa parede está ficando casca de laranja, a tinta não está legal, a tinta não está boa. Mas não é a tinta que não está boa, aí embaixo já ficou casca de laranja e vai permanecer, não tem jeito. Aí onde o cara ele quer dar mais demãos para suprir aquilo ali. Vai suprir? Vai. Só que ele vai ter que aumentar as demãos de tinta, gastando mais tinta, gastando mais tempo, tudo desnecessário. É lixar. É lixar e depois que você lixou, aí sim, o correto é o quê? Sempre na tinta semibrilho, se você tem uma parede que você vai lixar, semibrilho ou acetinado, se você vai lixar ela, tem algum defeitinho para você corrigir. Esse defeito que você vai corrigir com massa. Mesmo que a parede for branca e você passou massa branca, não significa que depois que você entrar com uma tinta semibrilho ou acetinado por cima, que ela vai cobrir aquilo ali não, tá? São dois tipos de... pode ser o mesmo branco, mas com dois tipos de composição diferente. E ainda, sem contar o seguinte, eu apliquei uma massa. Aqui em volta, a parede está toda selada e a massa não está selada. Então, quando eu aplicar, a massa ela vai absorver a tinta. Aí onde vai dar a diferença? Daqui para cá, onde eu fiz aquele remendo ali, onde eu fiz aquele remendo. O que é o correto fazer? Se eu tenho uma tinta semibrilho, eu vou pintar a parede, fiz as correções que precisa, eu lixo tudo, entro com uma tinta fosca e qualquer semibrilho ou acetinado que eu quiser. Não importa a cor que eu vou pintar por cima, desculpa, tá? Eu entro com uma tinta branca fosca para neutralizar o fundo. Por quê? Tem até uma pergunta aqui que já vai enquadrar nisso, né? Das transferências de cor. Porque tinta semibrilho e tinta acetinado, ela transfere a cor de baixo para cima. Se eu tiver lá embaixo uma tinta branca, eu tiver neutralizado essa parede, e eu aplicar um vermelho desse daqui, ele vai ficar bem vermelho a hora que eu aplicar por cima. O vermelho vai ficar um vermelho vivo, bonito. Entendeu? Então, por isso que eu tenho que neutralizar com o branco. Se eu for aplicar um amarelo, se eu for aplicar seja lá um marfim, ou seja lá um erva doce, ele vai ficar um erva doce bonito, limpo, aquele erva doce gostoso de você olhar e você ver ele perfeito. Por isso que tem que ser o branco por baixo. Quando você aplica o branco, fosco, você vai neutralizar ali aqueles locais onde foi feito todos os defeitos, né? Você vai lixar primeiro, fazer o acabamento, neutralizar tudo aquilo e vir com a tinta por cima semibrilho. 2 demãos você resolve a questão dos demãos de semibrilho, a parede fica perfeita, o cliente fica satisfeito, todo mundo fica feliz, o pintor também. Só que para isso tem que orientar o pintor, todas as vezes que ele for comprar tinta semibrilho e a fosca,
Ah, não precisa fosca não e tal, mas você não vai aplicar fosca branca por baixo? É o fundo branco que precisa. Porque quando a gente vai pintar um carro, a gente vende ali o fundo fosco, sim, o fundo cinza, né? Quem trabalha aí com a linha automotiva sabe disso. Aplica o fundo, na parede também tem o fundo. Precisa, é necessário, para dar um acabamento melhor. Então, é necessário e a transferência de cor, ela existe. Pode acontecer aquela mesma situação, pode não acontecer todas as vezes, né, que eu for fazer. Ah, eu já fiz um monte de vezes e deu certo. E a hora que der errado? A hora que deu errado, aí não é o produto que está com problema. Foi feito o procedimento errado agora. E aí onde vem aquela questão que eu falei. Deu alguma coisa errada? A primeira preocupação, tá, onde que está a embalagem? Vê se tem algum pouquinho lá dentro. Opa, tem aí? Já confisca. Já separa aquilo ali, põe a tampa, aí a gente vai olhar o que aconteceu. Se foi a diluição que foi em excesso, tá? A gente pega e aplica em outro lugar, primeiro de tudo, né? Depois a gente olha a diluição, a gente vê todo o procedimento que foi feito. Aí chega numa conclusão facinho, rapidão. A grande maioria das vezes, nem cheguei para a fábrica, tá? Ninguém na fábrica nem fica sabendo, a gente já descobre ali já. Só de ver, pegar o produto, de aplicar o produto, já fala, tá aqui, ó. Resolvido. Beleza? Não é só tinta que faz transferência de cores também não, tá? As pedras naturais. Não sei se vocês estão recordados que eu comentei que se você pegar a pedra natural e você aplicar ela em um plástico transparente, deixa ela secar e depois você vira contra a luz, você vai conseguir ver lá do outro lado. Porque no meio dessa mistura de pedra, tem pedras aqui que elas são translúcidas, que elas são transparentes para formar tudo isso daqui. Então, se eu tiver uma mancha na parede e eu não aplicar o fundo preparador corretamente, que são 2 demãos de fundo preparador, desculpa, o fundo preparador não, o primer, né? Se eu não aplicar 2 demãos do primer ali na parede, pode acontecer aquela transferência de cor de baixo para cima. Por isso que eu tenho que aplicar 2 demãos para evitar transferência de cor nela também. Beleza? Tem alguma dúvida? O primer de granete e o primer da pedra natural é o mesmo? Não, não é o mesmo, tá? São 2 tipos de primer diferentes, tá? Primer de granele, de textura e grafiato é o mesmo, tá? Agora o primer da pedra natural é um primer específico para ela, que ele tem uma ancoragem maior, porque é um produto que ele tem uma durabilidade maior também, então é necessária essa ancoragem maior. E todas as vezes que for aplicar, é necessário aplicar 2 demãos. Por quê? O primer da textura, grafiato e granele, quando o pessoal vai aplicar, eles até deixam bastante manchado. Isso é normal, isso aí é normal fazer isso aí mesmo. Agora, no caso do primer das pedras, não. Tem que ficar fechadinha a pintura, por isso são 2 demãos. Para evitar essa transferência de cor. Mas não usem o mesmo não, tem que ser o primer específico para ela, tá? E também, principalmente, para evitar também problema de mudança da cor. Que esse fundo primer que é utilizado em cada pedra, ele ajuda na coloração dela. Aqui num pedaço pequeno, não. Mas quando a gente aplica numa parede grande, aí a gente vê que faz um efeito muito legal, um efeito muito bacana. Beleza? Agora que eu só fazer aqui uma pincelada, né? Tem a textura projetada. A textura projetada ela é um produto muito bonito, tá? Que os pintores eles não usam muito, mas pela questão de falta de equipamento, né? Que eles não têm a pistola, não têm o compressor, é uma série de fatores, né? Que não vou nem citar o porquê dos porquês, mas é um produto muito legal, muito bacana e que traz um efeito muito bonito. E o pessoal costuma estragar bastante aplicando tinta fosca em cima. O fundamento da textura projetada é o efeito 3D dela. Você aplica a tinta semibrilho, você pode aplicar o esmalte, a base d'água em cima dela, que faz um efeito muito bonito. Agora que o pessoal gosta muito de tinta fosca, então eles aplicam a tinta fosca e eles quebram a parte, tipo assim, a cereja do bolo, né? Eles quebram a cereja do bolo, eles arrancam. E se você aplicar semibrilho, cara, depois você vai ver o efeito fica muito legal mesmo. Vale a pena, tá? Quando tem jogo de luz, inclusive, ela faz sombreado numa parte, a outra parece que está ressaltada, então fica muito legal. Beleza? Bom, vamos lá. Parte de impermeabilização, certo?
Impermeabilizante flex pode ser utilizado no lugar da manta líquida, tá? E quais as principais diferenças? E manta bidim. Vamos lá. Já responderam. A primeira já acertou, matou na primeira já. Não, não pode. Não pode por quê? Veja bem, a manta líquida é um produto que ele é para ser aplicado. Ele é inclusive desenvolvido para ser aplicado até na horizontal. Você pode aplicar numa laje exposta, que pode ficar empoçado água, não tem problema, tá? O impermeabilizante flex, ele foi desenvolvido para parte vertical. Então você pode ser aplicado num telhado também, desde que ele tenha uma boa inclinação também. Uma inclinação suficiente para que daí bata ali, não pegue e não fique chapado, empoçando água ou demorando muito tempo a água ali por cima. Tá? Então, não pode aplicar o impermeabilizante flex no lugar da manta líquida só por isso. Mas não é que vai te causar algum problema ou coisa parecida, não. É porque a manta líquida ela é superior, então ela vai em locais onde o impermeabilizante flex não vai. Certo? O que virou moda hoje no mercado? Deixa eu ver qual que é aqui. Quais as principais diferenças? São essas? Tá. E a manta bidim, que é o que vem depois agora. Virou moda o pessoal fazer o seguinte, tanto é que isso daí está gerando uma quantidade de venda absurda, tá? Quem partir por esse princípio aí vai conseguir fazer bastante venda. Antes, a telha de fibrocimento chamava telha de amianto. E foi retirado o amianto da telha de fibrocimento. Fibrocimento é aquela telha comprida, que ela é toda curvadinha assim, aquela telha cinza, né? Foi retirado o amianto, porque é proibido por questão de saúde. Então isso é a nível nacional e a nível mundial também. O que o pessoal descobriu? Depois que tirou o amianto, ela perdeu a impermeabilização, ela virou um papelão. Você pega ela virou um verdadeiro papelão. Então o pessoal tem que impermeabilizar. O correto já seria o pessoal já vender a telha de fibrocimento junto com o impermeabilizante para impermeabilizar ela. Eles não fazem isso, tá? Aí o cara coloca lá em cima da casa, na minha casa inclusive aconteceu isso daí também, telha de fibrocimento e tal, aquela novela toda, e depois começa a vir infiltração para baixo, ela não suporta segurar aquela umidade. Sempre onde tem fibrocimento, vocês vão ver que a caída ela é pequena, ela não é caída grande. Casa com sistema de platibanda, como empresas com sistema de platibanda e aí por diante. Aí o pessoal descobriu o seguinte, que se aplicar o impermeabilizante flex ou a manta líquida com a manta bidim, resolve completamente esse problema, ao invés de aplicar ela sozinha. Por quê? A manta bidim é como se fosse um tecido, olhando parece um tecido de TNT, certo? E o pessoal faz assim, eles aplicam a primeira demão de impermeabilizante flex ou manta líquida, primeiro faz a limpeza, aplica a primeira demão, coloca certinho aquela manta por cima e aplica o impermeabilizante flex ou a manta líquida por cima, mais 2 demãos por cima. A primeira demão que foi aplicado vai fazer uma ancoragem. Vem a manta bidim por cima e daí 2 demãos. Então, elas vão grudar. A parte de cima vai grudar com a parte de baixo. E a manta bidim é para quê? Para ajudar todo mundo a ficar grudado ali e fazer uma meia impermeabilização junto também. Porque a manta bidim ela é um produto que é utilizado em vaso. E o pessoal descobriu isso aí. O povo brasileiro ele é ninja, né? Então eles descobriram que para não misturar a sujeira ali com as pedras, né? Aí ele falou, bom, se não é para misturar a sujeira da terra com as pedras, se eu colocar aqui em cima junto com o impermeabilizante, vai me dar uma proteção. E deu certo. A gente só não tem como abrir aos 4 ventos, como fabricante, né? Chegar e rasgar para os 4 ventos. Ó, pode, porque uma hora pode o pessoal começar a usar TNT no lugar, usar tecido, usar qualquer coisa. A gente não sabe, o povo é doido, né? Mas está dando tudo certo. Então, quer acabar com a infiltração, faz isso aí que vai dar tudo certo. Ruído, isso, ruído e temperatura. A questão do ruído, do ruído e da temperatura vai ser ali na folha de zinco, que daí faz muito barulho o zinco, né? Então, quando você faz isso, você diminui. Só com o impermeabilizante flex ou com a manta líquida, você já diminui o ruído. E quando coloca a manta bidim, muito mais ainda. Então, o pessoal virou uma febre no mercado.
por incrível que pareça, tá? Eu mostro para vocês as imagens, o pessoal comprando caminhão carregado, fechado, só de impermeabilizante flex e de manta líquida. E a manta líquida e impermeabilizante, eles podem ser pigmentados? Já vem na cor ou só branco? Como que é? Pode ser pigmentado. Ele vem na cor branco, tá? Tem também na cor cerâmica e na cor concreto. Já vem de fábrica já. Só que ele pode ser pigmentado. Ele já vem com batoque para receber a cor do pigmento. Tanto é que a manta líquida, o pessoal costuma pigmentar, inclusive até no Azumar, que eles costumam aplicar na piscina. Só que daí, quando for aplicar na piscina, não é piscina de fibra, tá? É piscina de concreto. Então eles costumam aplicar 5 demãos. Você aplica 5 demãos, pigmenta na cor que você quer, mas hoje também já virou, tipo assim, normal a piscina branca também, já virou moda também, né? Então tem muita gente que nem está querendo pigmentar mais, já quer fazer ela branca já, né? E eles, para ser pigmentado, pode ser na dosagem normal de 18 litros ou igual algumas outras marcas que a gente pigmenta impermeabilizante, dosagem de galão? Dosagem de galão. Dosagem de galão, pessoal. Isso, mesma coisa. Tanto um como o outro, tá? A diferença da manta líquida e do impermeabilizante flex é que a manta líquida, você olhando os dois parece a mesma composição, tá? Só que ela tem uma quantidade muito maior, um dos itens principais, que é a resina elastomérica, que vai dar uma elasticidade maior. Tem outros itens também para ela dar uma ancoragem maior também, certo? Por isso que daí a gente sempre fala o seguinte: o ideal para aplicar em folha de zinco seria a manta líquida, não o impermeabilizante flex. Além disso, vem o quê? Vem a tinta emborrachada. Por quê? Essa tinta emborrachada aqui, ela hoje, a composição que ela tem é como se fosse uma manta líquida com uma cobertura muito maior. Porque a manta líquida, ela não tem tanta cobertura, é como o impermeabilizante flex, que não tem tanta cobertura. Por isso que daí quando você pigmenta, né, você tem que dar 3 demãos dele, muitas vezes ele cobre, muitas vezes talvez ele não fica 100% na cobertura, isso aí todo mundo sabe, né? Todos eles são desse jeito. Agora, quando você parte para a tinta emborrachada, ela tem a quantidade de resina elastomérica que a manta líquida tem, a quantidade de ancoragem que a manta líquida tem, pode ser aplicado na folha de zinco, pode ser aplicado no zincão e pode ser aplicado no metalão. Vai soltar? Não vai soltar, vai ser aplicado direto. Tanto é que o pessoal hoje já está aplicando demais. Partiu para silo, armazém, barracão, o pessoal está indo tudo para tinta emborrachada. Só cor clara, né, meu? Então, ela vai ter até ali nas cores médias, cor forte mesmo, cor bem escura, o pessoal não está pedindo. Se precisar fazer uma hora, a gente faz, né? Ver lá qual que é o valor que vai ficar. Pegar o branco e a gente fazer na cor escura, Você não vai chegar, né? Não vai chegar. Você vai usar muito pigmento, não vai chegar. É verdade, ouvinte, que o impermeabilizante flex é o mesmo princípio ativo da manta líquida, só que um pouco mais ralo, seria mais... Não é. É que veja bem, a gente costuma falar assim, só para usar um exemplo, né? Falar tipo assim, a manta líquida é um impermeabilizante flex reforçado, né? Não é, mas é só uma forma de falar. Se a gente, por exemplo, só aumentar a resina elastomérica, aumentar a espessante, aumentar uma coisa e outra lá, a composição não vai bater do mesmo jeito, porque a composição começa a quebrar. Ela começa a ficar diferente. Por isso que daí a gente usa esse termo, mas só para facilitar, né? No nosso vocabulário do dia a dia, mas não é a mesma composição não, tá? E essa tinta emborrachada pode passar em telha de barro? Pode passar na telha de barro, pode passar na fibrocimento, pode passar no zinco, que o zinco é aquele de alumínio, né? Que o pessoal fala. No zinco, pode passar no zincão, que o zincão é aquele que o pessoal, aquele mais largo que o pessoal usa, só que é em barracão. O pessoal usa pouco ele. Só que pode passar também no metalão. O metalão é o que o pessoal usa em armazém grande e silo. Aquilo que tem em volta do silo não é alumínio, é metalão. Tá? Pode aplicar. Só não vai aplicar em superfície. Se uma casa telhada, tem tanta carne, pode ir direto com ela? Pode ir direto com ela. Pode ir direto com ela. Se quiser pintar a calha junto, a calha, o rufo, pode aplicar direto. Mas tem que colocar aí, não precisa colocar essa. Não precisa não. Se você, por exemplo, colocar ela
e depois colocar manta BD no meio, você vai conseguir uma resistência maior ainda. Só que ela direto já vai embora já. Tá? Então, tipo assim, por que é um produto que hoje já virou, tipo assim, o pessoal já começou a pegar os montes já? Porque ela supre a necessidade da outra, tem um rendimento maior do que o impermeabilizante, a cobertura nem se compara, porque 2 demãos você fecha a pintura, mas aí você quer impermeabilizar, entra com a terceira, porque a impermeabilização vem na terceira demão. Então você aplicou 2, você está protegido, tranquilo, já cobriu, fechou tudo já. Que a impermeabilização faz a terceira, a impermeabilização total, né? Quando o cliente pede tinta emborrachada para parede e para telhado, é a mesma? É a mesma, é o mesmo produto, é o mesmo produto. Essa daqui ela pode aplicar parede, telhado, pode aplicar na laje, pode embolar tudo, calhas. Uma característica específica da tinta emborrachada da Revicolor ou as outras marcas que têm tinta emborrachada também serve para isso? Legal, boa pergunta. As outras não tem. O pessoal não tem, tipo assim, eu não vou falar marcas, mas você pode notar que o pessoal não indica para aplicar no metalão, no zinco, nem nada. Mas é pela questão da composição dela que ela está preparada para isso. É uma característica específica da tinta emborrachada da Revicolor. Da Revicolor, porque foi o seguinte, nós entramos numa outra parte de impermeabilização. A Revicolor acabou despontando nessa parte. Foi algo que aconteceu ali, que a gente também não esperava, e ela acabou aprimorando também muito nisso daí. Por isso que daí acabou resolvendo mexer na formulação dela. Então teve uma transformação daquela tinta emborrachada que nós tínhamos antes para essa que a gente tem hoje. Ela é totalmente diferente. Tanto é que a diluição dessa tinta, ela é em 20%, tá? As outras, você pega ali as outras Revicolor, 10%, você pega essa, é 20%, e a primeira demão é aconselhar diluir em 25% de água, tá? Por quê? Prontas ou só no branco? Cores prontas, você escolhe ali no catálogo de cores ali da Revicolor, você escolhe a cor ali. Faz aquelas cores. Aquelas cores do catálogo. Sim, sim. Tem base A, B e C também? Base A, B e C também. Tem a tinta branca, né, 18 litros, lá 18 litros ou 3.600. Aí se você quiser as bases, tem a de 16.2, a de 3.2, né? É fosco? É isso. Então, ela não vai ser fosca, certo? Ela vai ficar entre uma fosca e uma semibrilho. Por isso aí onde vem a facilidade da limpeza dela. Então, quando você aplicar ela, que alguém quiser uma tinta, fala, eu quero uma tinta fácil de limpar. Aí para emborrachado. Se você for direto para semibrilho, aí você vai conseguir o que exatamente? Talvez que o pintor negue. Porque eu mesmo senti isso daí. Que tem um cliente nosso que ele fez um barracão dele, ele já tem um material de construção, fez outro. E ele quis aplicar lá. Já vou lá. Ele quis aplicar lá no barracão dele. Eu indiquei emborrachado. O pintor não quis a emborrachada. Ele ficou com medo. Depois que ele falou para mim, tá? Que ele falou que essas paredes tudo torta e tal. Falei, cara, mas por que você não falou antes, rapaz? Eu estou tentando te ajudar, estou ajudando o cara que é o dono e tentando te ajudar. Ah, mas também nunca apliquei. Mas aplicar é normal, é no rolo. Mas o medo paralisou o cara. Aí ele aplicou a fosca. Tá, ele ferrou com a situação do cara, que o barracão do cara que ele fez é de pré-moldado. Vai dar infiltração, isso é certeza, isso é líquido e certo, né? Não precisa nem ter dúvida disso. Só que o cara, no medo dele, paralisou e nem ele fez um trabalho 100% legal, não colocou o produto 100% adequado e para o dono da obra pior ainda, né? Depois ele que vai pagar o pato todo. Essa também tem aquela hidrorrepelência? Tem. Joga água e já vai caindo. Já vai caindo já. Esse aí, tanto é que é um vídeo que a gente foi fazer lá, né? E depois vocês vão estar olhando também. Você vai ver que do jeito que a água bate, ela já vai caindo fora. Ela não entra, ela forma película. Cada demão que você vai passar, vai formar uma película emborrachada. Aplica a primeira, segunda e a terceira. E essa primeira, que eu falei, para diluir pelo menos em 25% de água, é para ela impregnar bem ali nos poros. Aí a segunda, você dilui em 20% da água. Se você errou um pouquinho, foi em 30% na primeira, não tem problema não. Porque é para ela impregnar mesmo. Aí, essas outras duas você aplica ali, cara, você está com a impermeabilização espetacular. É proteção para o imóvel, é isso que é o negócio.
Já, né? A terceira demão é 20% também? Também. Só a primeira demão que dilui um pouco mais. A segunda e a terceira, 20%.